Olá, muito boa tarde, muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Reality On Insights on Fire. A temporada de espiar já começou agora, oficialmente, né? E antes da gente começar de fato, vamos esperar aí só 2 minutinhos para todo mundo conseguir se conectar com calma. Já estamos vendo aqui bastante gente chegando, então aproveita para buscar um café. Não sei se essa hora ainda cabe café, né? Mas ou uma água, quem sabe. E já já a gente tem muita coisa legal para contar para vocês, tá bom? Então, 2 minutinhos e já começamos. Gente, agora sim, vamos começar? Bom, boa noite novamente a todos que estão com a gente aqui em mais um webinar da Polis Consulting, dessa vez com convidados super especiais aqui da CP mais B, que eu já vou apresentar para vocês também. É um prazer enorme ter vocês com a gente hoje, esteja acompanhando aí do trabalho, do home office, onde eles estiverem, da praia, quem sabe, para falar sobre um tema que é simplesmente para o Brasil e que eu amo, reality show e rede social. Bom, eu sou a Cris Sassi, podemos passar o slide, por favor. Bom, me apresentando aqui para vocês mais uma vez, eu sou a Cris, eu sou aqui da Polis Consulting e eu vou conduzir esse papo com vocês na tarde barra noite de hoje. Eu sou diretora de marketing, sou fã de reality show e de tudo que é tipo, desde Big Brother até Casamento às Cegas, inclusive estou na temporada da Alemanha que saiu esses dias, falem comigo sobre. E trabalho com insights há mais de 10 anos e estou muito empolgada para essa conversa. Aqui da Colmeia também tenho o prazer de apresentar para vocês, mais uma vez, está sempre aqui com a gente, né? A Júlia, maravilhosa. Tudo bom, Ju? Olá, tudo bem, gente? Super prazer estar aqui. Agradecer você, Cris, pela organização de tudo isso e a companhia das meninas, a parceria também. Obrigada mesmo. Obrigada, Ju. E para essa conversa, então, temos o prazer de dividir a tela também com um time muito especial e muito parceiro. E a Mia, a Paty, sejam muito bem-vindas. Tudo bom, meninas? Querem se apresentar também? Olá, gente, boa tarde. Cris, obrigada pelo convite. Eu sou a Michele, eu sou diretora-geral de Estratégia, Dados e Conteúdo aqui na CPB, responsável pelo Radar há 4 anos. E a Paty vai se apresentar aqui também, é nossa pessoa, nosso cérebro por trás dos dados. Patrícia, assessora de Universidade de Estratégia do CPB. E também tem a terceira, a da Ciadinha, nesse ano.
Então, estão aí alguns anos já construindo cada um dos radares com muito carinho. Esse ano está ainda mais especial e a gente está muito feliz aqui de ter mais esse espaço para poder discutir os dados. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês, um prazer, gente. E bom, antes de a gente mergulhar então aí nos dados, a gente tem muita coisa legal para mostrar hoje sobre o reality shows. Deixa eu contar rapidinho aqui quem é a Polias Consult, né? Nós somos uma empresa brasileira de tecnologia e consultoria em marketing digital que há mais de 10 anos ajuda marcas, agências, veículos a transformarem dados em decisões estratégicas. E a nossa atuação se divide aí em três grandes frentes. Plataformas, né? Somos representantes oficiais aí de soluções globais como a Branded, referência mundial em social listening, e outras como a WIAS, Temple of Social, Hootsuite, Social Insider e tudo mais. Temos uma frente aqui também de consultoria, porque não basta ter só os dados, é preciso saber o que fazer com eles também, então a gente está aqui para te dar essa mão também. E uma frente bem robusta também de inteligência, não sei se todo mundo sabe, mas a gente coloca a mão na massa também junto com vocês, a gente pode criar dashboards, relatórios, metodologias proprietárias, análise estratégica sob medida e o que mais vocês precisarem. Então, é exatamente essa combinação que vocês vão ver por trás aqui de todo o conteúdo no dia de hoje, no Radar Espiadinha, que a gente está fazendo junto com as meninas da CP mais B também e tudo mais. E aí passa a palavra aqui para mim também, então, para contar um pouquinho sobre a CP mais B e para a Paty também contar mais do Radar Espiadinha, como é que tudo está funcionando. É um orgulho a gente estar fazendo isso junto com vocês, muito feliz mesmo. E, meninas, enfim, contem um pouquinho pra gente como está funcionando a dinâmica desse ano. Boa. Primeiro eu vou começar falando um pouco da CPB, né? Então, a gente é uma agência de publicidade full service, né? A gente é parte de um grupo global chamado Stagwell. Então, a gente tem muito foco em criatividade efetiva, né? Então, tudo que ajude os nossos clientes a chegar num bom resultado de negócio. Então, a gente não trata, né, só a ideia pela ideia, a criação pela criação, toda a nossa estratégia, toda a nossa criatividade, ela é muito focada para o resultado de negócio do nosso cliente, né? Então, a gente tem bastante marcas aqui no nosso portfólio da agência, então a gente está com 99 Food, Delícia, já fizemos, inclusive, 99 no Big Brother, foi a minha chegada na agência há 4 anos atrás, foi tocando esse projeto, então me sinto um pouco mais tranquila de falar sobre isso, sendo não só fã, né, e consumidora assídua, também assisto Casamento às Cegas, mas por já ter feito algumas marcas, né, no BBB, então já fiz 99, já fizemos Delícia aqui também, então acho que a gente consegue ter uma experiência legal, além do radar, de já ter feito um trabalho com marcas, e a Paty vai contar um pouco de como a gente está tratando a dinâmica do radar esse ano. A gente mudou um pouco o perfil do radar, né? O radar ele tinha uma característica de trazer um pouco um resumo da semana e depois entrar nos dados. Então a gente traz algumas mudanças legais aí para esse ano. Então, o principal diferencial desse ano é que a gente precisa se aprofundar ainda mais nas marcas do programa. Então, analisar passo a passo o que cada um dos patrocinadores e das marcas, para além dos patrocinadores, vão fazer, que tipo de ação dentro e fora do programa associado, né, esse 360, e, para além disso, a repercussão de cada uma dessas abordagens dos patrocinadores. Focar muito em entender o que está repercutindo, o que foi feito e quais são os insights que a gente pode tirar para o mercado com base nisso. Então, muito do ponto de vista da publicidade e dos negócios de forma geral, como o programa está sendo utilizado e o que mais pode ser potencializado com base nisso. Além disso, o radar vai ser semanalmente às sextas-feiras. Pode passar, gente, próximo. Legal, tô bem animada, gente. Tanto com o radar, assim, muito animada para ver tudo acontecendo, todos os planos que fizemos, né, acontecerem, se tornando realidade agora também.
E outra coisa que eu estou muito animada também para compartilhar com vocês que estão assistindo a gente é que esse é só o primeiro de vários webinars que a gente vai fazer aí sobre reality shows também. Então, inclusive, spoiler, semana que vem a gente vai ter aqui com a gente o querido Vini Lima, do Carrefour. Então, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, que a gente vai colocando as novidades lá, data, horário, link para inscrição e tudo mais, tá? Mas agora, vamos lá, vamos falar das grandes novidades, né? Afinal, o que a gente tem de tão diferente acontecendo nessa edição de 2026 do Big Brother? O que tem acontecido? Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo uma diferença muito grande. Eu estou sentindo que vai ser muito legal, assim, como consumidora, trabalhando com reality show também e tudo mais, né? Então, mais uma vez, aqui abrindo, Mi e Paty, compartilhem com a gente um pouquinho os aprendizados que vocês já tiveram, que vocês já soltaram ali no Radar Espiadinha essa semana também. Afinal, o que vocês sentiram que tem de diferente rolando? Olha, aqui, a principal diferença aqui é o quanto o programa está sugerindo que o público participe cada vez mais e tome decisões fundamentais para o reality acontecer. Então, realmente, o reality surge ali para dar voz para o povo, no sentido de que a decisão é do povo, então tem ainda mais esse peso nessa edição, mas de forma inovadora. Então, tivemos a Casa de Vidro ali já para escolher as pipocas, que teve completamente a escolha do público de quem entraria e quem eles tinham interesse, né? Nós temos interesse em ver dentro da casa. E, para além disso, outra coisa que já vinha sendo pedido algumas edições, que era poder ver alguns ex-participantes um pouco mais no programa e vindo ali com um pouco mais de experiência para mostrar que eles poderiam fazer de diferente se eles tivessem outra chance. Então, a gente já tem aí duas grandes diferenças e que trazem muito a opinião do público, que leva muito a opinião do público em consideração, que é a Casa de Vidro, e a participação, novamente, de veteranos. E aí, para além disso, ainda a gente vai ter ali a participação do público com um novo método, né, que é o Cartola, que traz ali essa coisa do esporte, que já é uma dinâmica muito presente no esporte, de que as pessoas podem entrar no jogo montando algumas configurações e dando palpites, e vendo se isso se transfere para o jogo e para dentro do reality. Então, mais uma vez, algo que traz essa coisa do público ser um participante muito ativo do programa. São as principais diferenças para essa edição. E aí, acho que o nosso foco, né, igual a Paty estava comentando, o nosso foco vai ser muito as marcas, né, esse ano. Então, a gente tem, até o momento, 14 patrocinadores confirmados e 15 marcas participantes. A gente tem alguns estreantes aí, né, a gente tem as marcas queridinhas que já estão aí há mais tempo no programa, mas a gente tem Betano como marca entrante, CIMED, Mercado Pago, Nivea e Atim. Eu, particularmente, estou muito curiosa para entender como a CIMED vai abordar uma categoria tão difícil como medicamentos, né? Enfim, acho que devem ter diversas regulamentações ali do que eles podem e não podem fazer dentro da casa. Eu estou muito curiosa para ver como eles vão explorar esse patrocínio, porque é uma categoria que acho que nunca foi exposta antes, né, dentro da casa. A gente tem a Betano assumindo o território das apostas, né? Então, acho que ano passado era a Bet Nacional, teve até algumas polêmicas de prêmio, né? A pessoa que ganhou saiu e falou que, putz, não ia usar o prêmio por ser, enfim, uma casa de apostas. Então, esse acaba sendo um território ali que sempre é um pouco polêmico, né? Principalmente num programa de rede nacional, como o BBB. Nivea e CIMED reforçam, né, um pouco essa categoria de cuidados pessoais, então vamos ver também como que vai ser essa coexistência aí dessas duas marcas, né, dentro de uma mesma categoria. Uma grande mudança, acho que é o Mercado Pago entrando no lugar da Stone, né, entrando como sistema de pagamento ali, então acho que o modo Stone ficou muito batido, assim, foi um negócio que pegou muito, né, nos últimos anos, e agora o Mercado Pago passa a assumir esse protagonismo, que na verdade, acho que o grande
foco do programa, que é a premiação, né? Que é o dinheiro, que é como esse prêmio vai engordar aí ao longo dos dias e dos meses. Mas acho que é uma grande diferença a gente ter o Mercado Pago ali. O Mercado Livre já é um grande patrocinador antigo já do programa. Mercado Livre vem bem grande esse ano, já começou, né, com a primeira prova do líder, né? E para a gente o que chama muita atenção é a ausência até agora de um patrocinador dentro da categoria de automóveis, né? Então, acho que as provas de carro sempre foram muito icônicas do BBB, né? As provas de resistência, entra todo mundo no carro, não pode sair, encosta aqui, encosta ali. Então, eu acho que as provas de carro sempre foram muito icônicas do Big Brother, né? E mais do que isso, o carro ele vira um objeto de desejo, né? Ele vira uma coisa muito aspiracional para quem está dentro da casa, né? Então é o sonho e reflete muito o sonho do brasileiro, né? Tanto da casa própria quanto do carro. Então o carro acaba ocupando um outro lugar emocional ali. Como um grande protagonista junto com a premiação em dinheiro, né? Porque o carro é mais fácil, mais pessoas conseguem ganhar o carro no decorrer do programa, né? O prêmio final é para um só. Então, acho que para a gente, assim, vamos ver se vai entrar, se não vai entrar. Eu ainda não tenho notícias de alguma marca que vai entrar, mas eu acho que isso muda bastante a lógica ali do programa, né? Acho que muda bastante também, talvez até o perfil das provas, né? Então, o que eles podem dar de premiação que seja tão bom quanto um carro? Não sei. Então, acho que isso vai dar uma bela mexida aí na narrativa do ano, né? Então, a gente tem as marcas que já estão há mais tempo, né? Então, McDonald's, Amstel, Ademicon, o próprio Mercado Livre, o iFood, que já marca presença há muitos anos, né? Então, são marcas que acabam apostando muito na consistência, né? De como trabalhar essa comunicação de forma perene dentro do programa, né? Então, como ser sempre um patrocinador construindo essa narrativa de longo prazo, né? Então, a gente consegue enxergar nessas marcas uma consistência de comunicação, né, o que acaba sendo muito produtivo para elas e muito rentável também. Né? A gente sabe que sempre existe a dúvida se o BBB vai emplacar ou não, no final ele sempre emplaca, mas emplacando ou não, com números de audiência diferentes entre um ano e outro, a verdade é que o Big Brother é a grande vitrine midiática do primeiro semestre, né? Então, eu acho que acaba sendo uma grande aposta ali das marcas, e eu particularmente fico muito feliz de ver as marcas agindo com consistência, né? Então tendo consistência no patrocínio do programa e aproveitando esses patrocínios para além do programa, né? Então a gente vê as marcas fazendo campanha em TV, em out of home, enfim, utilizando outros meios e outros canais aí para conseguir potencializar esse patrocínio. Acho que essa é, para mim, a forma mais inteligente de você conseguir extrapolar o patrocínio de dentro do programa. Passar. Boa. Estou aqui pensando e reverberando as coisas que as meninas disseram, e estava aqui lembrando que, além de tudo que a Paty disse, ainda tá para virem aí as dinâmicas novas, né? O laboratório, enfim. Ontem eu vi ali um personagenzinho que era o Hobby Mal, que, enfim, estava ali na prova do líder e estava ali castigando as pessoas, mas não sei como vai funcionar o hobby fofoqueiro e se vai ter o hobby mal e o hobby bom e como é que isso vai ser, enfim. Então acho que a gente ainda pode esperar as dinâmicas e esperar as marcas, né? A gente ainda não sabe, por exemplo, se vai ter carro, se não vai ter, se vai ter apartamento, se não vai ter. Não me lembro de ter visto marca de apartamento, me corrijam se estiver errada. Tem a MRV, que é a mesma. A MRV se manteve do ano passado. Isso, manteve do ano passado, eles fizeram o quarto do líder, e aí o prêmio do líder era um apartamento da MRV, eles mantêm esse ano também. Não sei se vão manter a mesma dinâmica, mas a marca tá lá. Sim, do AP do líder, né? Tá aí, vamos ver hoje se tudo der certo. Mas o fato é que aqui no lugar de especialista em Customer e Consumer Insights do time de CS aqui da Polis, e já representando também a nossa frente de consultoria, eu vou acabar falando primeiro do que a gente não tem de diferente em 2026,
porque eu vou acabar falando agora de pessoas e as pessoas jogando o jogo. Então, na medida em que elas jogam, a gente também não tem de diferente fofocas, tensões e atritos. Só depois que a gente pensar esse conjunto que eu vou acabar mencionando o que é então diferente. Então, o raciocínio aqui vai pensar a diferença a partir da semelhança. E aí, para fazer a minha fala, eu vou me apoiar em dois referenciais que vão ser complementares aqui no meu raciocínio, que a leitura antropológica do Michel Alcoforado, de quem eu já era fã antes dele ser coisa de rico. É a leitura que ele faz sobre o próprio reality show como território lúdico e como um território lúdico de fabricação de realidade, de celebridades. Perdão. Ele faz isso num evento em 2020 ou 21, a Semana de Antropologia que ele organizou, então eu vou me apoiar nesse raciocínio e na leitura cultural do Isidoro, que identifica 4 forças profundas que movem a cultura brasileira: fé, festa, família e fofoca. Aí, a partir desses 2 olhares, eu vou tentar propor aqui um mapeamento inicial, necessariamente provisório, de quais macronarrativas têm chance de emergir nessa edição do BBB, pensando quais delas são diferentes e quais são o mesmo, olhando, e vou fazer isso olhando para o perfil dos participantes selecionados. Ao fazer isso, eu vou acabar propondo, então, um sistema de validação que vocês vão ver, que joga ou triangula latência narrativa, aderência simbólica e circulação afetiva. Pode voltar, Thali, quando for para ir para esse eu te aviso. O fato é que o programa ainda não completou nenhuma semana e as informações que a gente tem sobre os participantes são, até aqui, majoritariamente aquelas encenadas por eles em suas apresentações de si, e essa é uma ressalva fundamental que precisa ser feita. Tudo que a gente tem até o momento são as informações que os participantes encenaram sobre si e o que circula na mídia. Então, a gente não viu esses participantes atuarem plenamente dentro do BBB, trazendo as suas personalidades e repertórios culturais, morais, afetivos, enfim, e trazendo tudo isso para a dinâmica do jogo. Ainda assim, o que eu estou tentando fazer aqui é uma leitura cultural estruturada e inicial a partir do que já está dado. Então, para entender por que o BBB é tão potente culturalmente, a gente precisa primeiro entender que tipo de território ele ocupa e qual é a natureza dele. E aí o Alcoforado, ele retoma um autor francês chamado François Jost, para afirmar que os reality shows em geral, e o BBB especificamente, eles não são nem reais, nem ficcionais, eles são lúdicos. Quando a gente pensa a TV e o consumo de entretenimento na TV, a relação triangular entre realidade, ficção e lúdico, ela é determinante. E o Alcoforado, ele explica com exemplos. Então, como que ele vai explicar essa teoria? Ele vai falar, o jornalismo ocupa o polo do real. A novela ocupa o polo do ficcional, aqui entre aspas. Existe toda uma discussão sobre o ficcional, mas a novela estaria nesse polo. O reality show, ele não é uma coisa nem outra. Ele habita o lúdico. E essa é a teoria do François Jost. Então, o lúdico, ele se situa entre o real e o ficcional. Apesar de o reality show acontecer na realidade, com pessoas reais, conflitos reais, trazidos do cotidiano, cancelamento, pautas importantes como a negritude, o feminismo, enfim, ao mesmo tempo que ele traz elementos do real, ele opera com princípios muito próprios, com uma lógica muito própria, cujo referente não é a sociedade em si, mas a lógica do próprio programa. O que o Alcoforado está dizendo a partir do François Jost é que a verdade dentro do BBB, ela se constrói dentro das suas próprias regras de funcionamento, dentro da própria realidade interna do jogo. Então, é por isso que a gente fala em ganhar liderança, ser anjo, ser monstro, ir para o quarto branco, ser barrado no baile. Tudo isso são dispositivos narrativos que criam hierarquias, punições, recompensas,
no jogo funcionam de forma elas funcionam de forma semelhante com o real, como se fosse um real, mas é o real do jogo. E é um real do jogo, obviamente, inspirado na sociedade, mas é diferente dela. Aí vem a cereja do bolo do Alcoforado, que retoma lá o François Jost. O território do lúdico, ele não reproduz a realidade como ela é. O território do lúdico, ele reorganiza, dramatiza, coloca essa realidade em perspectiva. O lúdico, ele é então uma meta-realidade. Ele é um espaço simbólico que vai permitir que a sociedade fale sobre si, observe seus conflitos, debata seus valores, regras, enfim, mas dentro de uma lógica de pura invenção. O BBB ele vai funcionar como essa meta-realidade, ele é o espaço simbólico onde a sociedade observa, discute, tensiona temas reais, desigualdade, gênero, moral, poder. Só que ele faz isso sob regras inventadas. A liderança, o bate-volta. E aí, como que isso se dá? Como que essa meta-realidade tensiona os temas reais dentro das regras inventadas? Colocando os temas reais em perspectiva durante as regras inventadas. Então, a perspectivização dos temas do real, ela se dá através das relações, das tensões entre os participantes, que carregam as suas narrativas culturais e historicamente situadas. Conclusão. O lúdico ele é o espaço de produção de personagens socialmente relevantes. E eles só se tornam socialmente relevantes através do carisma. Aí o Alcoforado vai puxar o Weber para definir o carisma como uma forma de dominação que não se baseia nem na tradição, nem na lei, mas na capacidade de um indivíduo de gerar adesão afetiva. Ele vai explicar que o carismático é aquele que as pessoas seguem, admiram e legitimam porque sim, de graça. E só se consegue fazer isso gerando sentimento de identificação e representatividade. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, mas aí o Alcoforado, ele retoma um outro autor importante, que é o Clifford Geertz, e ele vai falar que o carismático, ele se constrói a partir da capacidade, então, que o indivíduo tem de construir a sua conexão com aquilo que são os centros nervosos da sociedade, as pautas importantes da sociedade. Júlia, trocando em miúdos, os participantes do programa, ou seja, os participantes que integram o território do lúdico, eles criam eles participam dessa meta-realidade, eles integram essa meta-realidade na medida em que conseguem mobilizar carisma e, através dele, identificação e representatividade. E isso só se dá à medida que eles se apropriam de temas centrais da sociedade. O coração do BBB, então, ele é essa compreensão de que ele pertence ao território do lúdico, ele fabrica celebridades que só alçam esse status quando constroem carisma, ou seja, geram no público a sua própria legitimação gratuita, através de identificação e representatividade. E identificação e representatividade são principalmente produzidas ao suscitarem pautas aderentes. Então, os participantes eles vão se construir enquanto celebridades na medida em que eles se conectam diretamente a um tema específico, e isso dá repercussão, relevância e valor para o programa. Aí eu quero lembrar vocês que isso não se dá sem conflito. Isso não se dá sem tensão, sem fricção, sem fofoca. Também por isso a gente tem tanta necessidade de polarizar, de colocar bem contra o mal, que no fim, isso de identificar vilão, que no fim isso sempre diz sobre como a gente acaba se diferenciando e sobre como a gente se encaixa no mundo. E aí, então, nas palavras do Alcoforado, quem se conecta bem ao tema central, ou aos temas centrais, aos sistemas nervosos da sociedade, se torna uma celebridade duradoura. Quem se conecta mal ou nega esse tema corre o risco ou de ser esquecido ou do cancelamento. Então, ainda que exista um trabalho de seleção dos perfis por parte do programa, né? Então, ainda que exista esse trabalho de selecionar os perfis que vão compor o programa, para que se tenha aí um mínimo de controle sobre os temas que vão emergir, o programa ele é muito vivo. As pautas não estão todas dadas e certas de que vão aparecer. Elas aparecem
do encontro entre elenco, regras do jogo, edição, recepção do público e contexto social. Então, diante disso, eu fiz, assim, rapidamente, de forma descompromissada, um dashboard aqui, para uso próprio e exploratório, por enquanto, com as informações que estavam disponíveis publicamente até o momento. Isso significa, com as informações disponíveis sobre os participantes até este momento. E aí isso significa que esse dash que eu fiz, ele é bem provisório, vai precisar de ajuste à medida que o programa evolui, ganha espessura e outras narrativas, mas o objetivo foi mapear as macronarrativas possíveis e não fechar nenhum diagnóstico para sempre aqui. E aí a gente vê, até o momento, que a gente sabe que tem 2 pessoas para entrarem lá no quarto branco, mas são, até o momento, 21 participantes, a maioria tem ali entre 26 e 35 anos, seguido depois pelo grupo 46+, ou seja, a gente tem aí uma presença de geração Y e X, majoritariamente, e aí pensando aqui em geração como categoria analítica e considerando já os contextos de formação geracionais, só por essa leitura de categoria analítica já é possível antever aqui algumas tensões entre valores de autonomia, trabalho, estabilidade, visibilidade, reconhecimento. Mas, para além disso, a maioria dos participantes, se eu não estiver enganada, ela é branca, mas quase que metade do elenco é negra ou indígena, o que recoloca aí as questões de etnia e desigualdade como uma narrativa possível. Especula-se aí tudo isso, como eu disse, dados. Fonte, ou os participantes mencionaram, ou peguei na web, na mídia, sobre o que disseram sobre os participantes. Então, especula-se que cerca da metade dos participantes, mais ou menos, ou próximo disso, são LGBTs. São 10 mulheres, 11 homens, e a maioria está solteira. Então, questões gênero, sexualidade, questões afetivas e performáticas podem surgir. Há uma predominância de participantes do Sudeste e do Sul, com minorias do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Então, a maioria tem a maioria está com Sudeste e Sul, Sudeste aí, centro econômico do Brasil e tudo mais. A gente tem sempre que pensar essas categorias e situá-las historicamente, culturalmente no Brasil, e eu vou desdobrando isso daqui a pouco. Mas a maioria desses participantes tem passagem pela universidade, pela faculdade. Poucos não passaram ou não estão em instituições de ensino. E aí esse cenário por si já também reproduz desigualdades regionais historicamente estruturais. Nos interesses declarados pelos participantes ou anunciados pela mídia, predominam temas ligados ao culto ao corpo, saúde, bem-estar, lifestyle, fitness, estética, moda, espiritualidade, cultos e religiões, e tudo isso já aponta para tensões morais e simbólicas bem importantes. E aí, levando-se em conta esse cenário, bem como a sociedade brasileira hoje, em que as polarizações, a gente precisa lembrar, são cada vez mais explicitadas, é possível inferir e meio que dizer alguns macrotemas até esse momento. E a gente, acompanhando aí as últimas polêmicas, já consegue confirmar alguns. Então, eu diria classes populares e marginalizações econômicas, diversidade de crenças, corpo, estética e performance, diversidade, identidade, representatividade e lugar de fala, e intergeracionalidade. Palavra difícil. Classes populares e marginalizações econômicas é um tema em que se fala do centro nervoso da desigualdade econômica constitutiva da sociedade brasileira. E aí já tem gente aqui fora discutindo se o participante lá dentro é representante ou não dessas classes marginalizadas. Andaram falando aí questão de lentes dos dentes. Lá dentro já mencionaram quem está jogando por necessidade, quem está jogando por fama. Muitos participantes saíram de casa muito cedo, tem um histórico de trabalho precoce, com uma narrativa de vida de sacrifícios aí. E essa é uma pauta que toca diretamente na tensão entre mérito individual e desigualdade estrutural da sociedade, de quem merece mais o prêmio ou não.
E aí, aqui aparecem conversas sobre meritocracia, romantização, pobreza, mobilidade socioeconômica. A gente vê muito forte a presença da família como argumento, né? Preciso melhorar a vida da minha família. Quando eu penso em diversidade de crenças, há a presença explícita de muitos participantes religiosos. Não sei se vocês viram, estão acompanhando desde ontem, a religião apareceu mais de uma vez, ou a espiritualidade, nas conversas. Tem participante ateu, e aí isso traz valores morais fortes, a necessidade de convivência com o diferente, né? Enfim, questões de conservadorismo, liberdade individual, preconceito, respeito. As questões de corpo, estética e performance, tem muita gente conectada com o contexto de saúde, bem-estar, estética, beleza, moda, enfim. E aí, os assuntos como o padrão de consumo estético da sociedade, diversidade dos corpos, vale lembrar aquela polêmica da Yasmin Brunet, que nem era alguém exatamente fora do padrão estético, mas que já deu o que falar. Então, assim, aqui é a oportunidade para tensionar autoaceitação, aceitação social, autopercepção, percepção social, as desarmonizações corporais, procedimentos estéticos, enfim. Já me encaminhando aqui, diversidade, identidade e representatividade é um eixo forte. A gente tem vários representantes negros, LGBTs, dizem que é a edição com o maior número de bissexuais até o momento. O número de mulheres é bastante alto, então a gente vive esse momento de dar cada vez mais voz aos grupos historicamente marginalizados pela sociedade e devolver para eles o direito de existir por si socialmente, sem serem ditados pelas minorias tradicionais. Então, além disso, a gente tem a questão da intergeracionalidade. O programa já tem a maioria das gerações vivas no Brasil hoje, né? X, Y, X, e Z e Baby Boomer. E aí o posicionamento geracional já começou a aparecer na voz da Solange Couto, que é a única Baby Boomer do programa. Então, etarismo, conflito geracional começa a ganhar lugar de destaque. Isso envolve, inclusive, as gerações veteranas e novatas do BBB. O conflito da Sol e da Milena passa por aí. Ela fala, cresce e aparece, a Sol falou ontem, né? Eu já passei por aqui, então o convívio entre gerações ativas e conflitos de valores, linguagem e experiência está muito presente. E aí, claro, tudo isso vai depender da aderência que os participantes tiverem aos temas, né? A gente já falou sobre isso. Mas para olharmos melhor para isso, o Isidoro ele propõe aqueles 4 Fs que eu mencionei, e ele diz que as forças estruturantes da cultura brasileira é a fé como um lugar espiritualizado, de esperança e otimismo, assim, a festa como celebração das coisas, quase sempre começa com o motivo da fé, né? Tipo, deu certo, vamos comemorar, bora pro bar. Aqui acabou o nosso webinar. Deu tudo certo, bora pro bar. Então, assim, e não tô, festa não é só bar, tá, gente? Celebração. A própria celebração do corpo dentro da narrativa do fitness, da beleza. E aí ele vai ler família como aquela que é de sangue ou é escolhida, e você só celebra, você só faz celebração com os seus, e os seus são essa família, de sangue ou a escolhida, com quem se faz o último F, que é a fofoca. Então, o realismo a fofoca é o realismo da vida reconhecido coletivamente, ela é a institucionalização da partilha sobre a vida alheia contemplada. Olha que bonito. Um participante se conecta, então, àquelas tensões por meio da família, por exemplo, eu quero melhorar a vida da minha família. Ele mobiliza a narrativa de sacrifício, de pertencimento, de ascensão social. Quando ele se conecta pela fé, ele ativa as disputas morais, de valor, de julgamento, conflito de leitura de mundo a partir de moral mesmo, dos princípios. Quando ele se conecta às narrativas pela festa, ele coloca em cena, por exemplo, corpo, performance, desejo, pensando aqui nas narrativas que a gente já levantou. E é pela fofoca que tudo isso circula. É pela fofoca que tudo isso ganha forma, movimento, dinâmica, enfim. E aí, se a gente junta tudo isso, a gente precisa pensar numa forma de ler. Aí pode passar, Thali, tudo isso. E é o daqui para frente, que é onde eu encerro a minha fala. O que eu faço com isso daqui para frente? Então, a ideia é pensar tudo isso articulando latência narrativa, aderência simbólica e circulação afetiva.
A latência narrativa é essa existência iminente de um conflito, atrito ou fricção no espaço entre o perfil declarado e o contexto sociocultural divulgado, levando em consideração o perfil sociodemográfico, classe, etnia, geração e os repertórios simbólicos declarados, fé, família, trabalho. Quanto maior a latência, maior o potencial de emersão de um tema. A aderência simbólica ela é o nível de conexão e persistência dessa conexão entre o participante e um tema, considerando não apenas o discurso, mas também a performance, gesto, escolha, aliança. É a coerência mesmo entre a história de vida e a pauta que ele aciona. É também o reconhecimento externo a tudo isso. Quanto maior a aderência simbólica, maior a chance de o participante sustentar a pauta e estabilizá-la naquele corpo sem perder carisma. A circulação afetiva ela é o impacto, o quanto o tema gera movimento e engajamento emocional, conforme a qualidade das reações, a repetição ou o retorno do tema, como resíduo mesmo em novas camadas de assunto e polarização ou saturação gerada. Quanto mais o tema circula afetivamente, mais ele dá estrutura para o lúdico em questão. E é isso que a gente tem que mobilizar daqui para frente para validar e para nuançar essas narrativas macro que a gente mapeou. Então, tendo mapeado tudo isso, é preciso mobilizar um sistema desse para entender as nuances que virão, porque agora não dá para entrar no detalhe de como vai ser a narrativa de etnia, por exemplo. A gente já tem uma que apareceu hoje, que a gente vai falar aí, que é a rivalidade feminina negra. Mas essas pequenas nuances, a gente vai precisar de um pouquinho de tempo de maturação e análise e desse sistema aí para poder fazer a leitura. Basicamente, a ideia é essa, ao pensar os temas que já começaram a aparecer aí, que a gente vai ver agora no finalzinho. Ju, perfeito. Posso fazer um adendo só? Acho que Por favor. eu não vou ser tão erudita quanto a Júlia e tão estudiosa, eu vou talvez ser um pouco mais simplista, mas eu acho que a gente tem uma questão como latinos e principalmente como brasileiros a gente é um povo muito passional, né? A gente se apega, a gente torce, a gente não torce, a gente xinga. Então acho que para mim o Big Brother, um amigo meu falava isso, o Big Brother é uma grande placa de Petri da sociedade, né? Então tudo que acontece na sociedade acontece dentro da casa, porque a gente tem as pessoas convivendo ali como as pessoas convivem em sociedade. Então, todas as narrativas que surgem no programa, elas estão acontecendo socialmente no Brasil, no mundo, né? Então, acho que é muito de como isso ganha o mundo, de como isso vira assunto, e aí puxando um pouco, né, para o lado mais publicitário do negócio, como as marcas decidem em que narrativas elas vão entrar, em que narrativas elas vão ignorar, né? Onde vale a pena eu entrar? Putz, será que, né, eu vou para cá ou eu vou para lá, ou eu fico quieto, ou, né, então tomar partidos, enfim, eu acho que sempre essa é a grande, acaba sendo a grande polêmica dos programas, né? A gente vê nos últimos anos o público cobrando as marcas, né, de se posicionarem sobre alguma questão social que emerge dentro do programa. Então, eu acho que, para mim é isso, o BBB é uma placa de pedra do que está acontecendo na sociedade, das discussões que a gente já está tendo como sociedade, só que elas estão ali passando 24 horas ao vivo na televisão de todo mundo. Perfeitas, gente. Sério. Queria conseguir. Nossa, o cérebro tá explodindo aqui de tanta coisa, assim. E eu acho que é meio. Não é um ovo e a galinha nesse caso, porque nesse caso é literalmente o reality show copiando a sociedade, né? Meio que isso. Enfim, a Júlia explicou muito bem explicado ainda. Ai, enfim, temos bastante coisa ainda pra gente ver aí pela frente, mas prometo que estamos quase também, gente. Vamos ver um pouquinho aí dos números que a gente teve na estreia, né? Nessa segunda-feira foi a estreia. Acho que foi a primeira vez, se eu não estou enganada, ou ao menos nos últimos anos que eu tenho acompanhado e trabalhado mais de perto, assim, que foi em uma segunda-feira essa estreia. Enfim, na segunda-feira, no dia 12, a Branded coletou aí 409 mil menções já espontâneas referente ao reality, aos participantes, às dinâmicas e tudo mais nessa segunda. E pasmem, o alcance gigante aqui
E não tá errado, 837 milhões, realmente, tem 1 milhão aí, é mesmo, realmente gigantão, assim. E aqui já está incluindo, gente, redes sociais, fóruns, sites, notícias e também as fontes premium da Branded, que vocês podem conhecer mais aqui com a Polis também, que incluem podcasts, televisão, rádio, jornais, etc. Enfim, tá muito, muito rica a nossa cobertura, tá? Outro ponto bem massa que eu queria mostrar para vocês, pode ir para o próximo slide, por favor? Obrigada. É o que eu pedi para o ChatGPT, para a Iris, que é a nossa inteligência artificial da Braindutt, fazer um resuminho com o ChatGPT com um clique, gente, sério. Clica lá em cima do dia, da segunda-feira, nesse caso aqui, e eu pedi para ele me trazer os principais pontos e, puf, tá aqui, copiei e colei, dei uma resumida, na verdade, aqui, só para colocar no slide para vocês terem uma ideia, vale o print aí para quem está trabalhando com reality show, inclusive, vocês podem ler aqui com calma depois todos os principais pontos, muito certeiros, inclusive, do que aconteceu ali naquele primeiro dia de reality show. Então, aqui, impacto cultural, né? Voltando a ocupar um lugar central nas nossas conversas. Retorno dos veteranos, que a gente tanto pediu na internet, especialmente, né, para eles voltarem. Então, aí, voltaram Ana Paula Renault, Babu Santana, Solange Couto aqui, no caso, como é que fala? Camarote, né? Não veterana, mas enfim. É, voltaram aí ao reality, estão trazendo essa nostalgia, conflitos, eles estão sabendo muito bem o que eles estão fazendo lá dentro, então está sendo muito legal. Essa dinâmica entre os participantes novos, os camarotes, os veteranos também, mudanças de última hora que aconteceu ali, né? De um participante que desistiu de entrar, o outro entrou, o o negócio do quarto branco, o laboratório, então muita coisa acontecendo para gerar esse engajamento com o público também. Enfim, só para vocês entenderem que isso aqui não fui eu que escrevi, foi o ChatGPT que me deu, dando um clique ali em cima da data do reality show, tá? Então, muito fácil de ter, de fazer para facilitar a vida de vocês mesmo ao usar a Branded também. E aí, Ju, muito rapidinho, próximo slide também, Thali, obrigada. Conta pra gente aí de como estão esses participantes, então aí, como é que foi nosso top 4 do dia da estreia aí, né, que veio mais com os já famosos, e depois aí eu sei que a gente tem também o top 4 de pipocas. Boa. Comentando rapidamente, então aí vi conversas na web sobre a disputa entre a Ana Paula Renault e a Milena como protagonistas da semana, assim, né? Muito embora eu acho que a Milena, vamos falar sobre isso já já. Mas assim, o retorno da Ana Paula e da Sara Andrade, essa dupla vilã, não sabemos, mas que puxa de novo, né, essa narrativa bem e mal que a gente precisa para se posicionar no mundo e olhar para o outro e pensar o diferente e o semelhante, né? Eu acho que é o grande destaque aí desses participantes famosos, vamos dizer assim. Amadas e odiadas. É. E, enfim, dos participantes pipocas, grande destaque, acho, começou com a Samira, né? E depois a Milena. A Milena tá ganhando protagonismo por todas as narrativas que ela tá levantando. A de hoje é a rivalidade feminina negra, a questão de saúde mental, enfim, então ela tá aí trazendo bastante pauta. O negócio é ver qual que ela vai abraçar ou não, por exemplo a questão da rivalidade feminina negra tá pesando mal para ela. Assim, vamos aguardar os próximos caminhos, porque é isso, tem que ter aderência. Se não aderir, não tem protagonismo. Vamos ver como vai acontecer. Sim. Bom, nossa opinião aqui tem sempre a validade de 3 minutos, o tempo de um miojo, né? E eu sei que os dados também vão acontecendo sempre muito, vão mudando muito, né? Especialmente nesse início, assim, né? Então, esse aqui são dados ali do dia 12 de segunda-feira. A Milena estava aqui em terceiro entre os pipocas, né? E eu sei que hoje, spoilers do que a gente estava vendo já, espiando antes, né, Ju?
já está bem diferente esse resultado aqui dela, né? Então, próximo slide aqui, Thali, por favor. Por isso, vou pedir para a Ju espelhar a tela dela agora e a gente vai dar uma navegada muito rapidinho, tá, gente? Aqui nos dados ao vivo, referente ao dia de hoje aqui, para a gente ver como é que tá rolando o dia de hoje, ó. Podem até ver que os dados estão aí até 18 e tanto, né? Ainda tá chegando às 19 horas. E aí, Ju, o que temos? Já estão vendo a tela? Sim. Ah, boa. É porque eu não vejo vocês. É, Então vamos pensar aqui o que temos hoje, assim, né? Tempo real, óbvio, mas o que tivemos no dia de hoje até este momento, 18h50. Então, a gente pode ver aqui que a gente teve alguns picos de menções, né? E aí a Brainwatch sempre deixa a gente ver as menções aqui, tô olhando por hora, né? Pensando no dia de hoje, tô 14 de janeiro, tô vendo por hora. E aí, abrindo pico a pico, eu não vou abrir todos agora, mas vocês viram que eu abri as menções e já pedi para nossa inteligência artificial sumarizar as menções. E aí ela já traz aqui uma leitura dos principais acontecimentos. Então, esse primeiro pico, basicamente, é sobre a treta da Sol e da Milena. E aí a gente tem duas coisas em questões aqui, já validando o que eu falei, né? As gerações, veteranos e novos participantes. A Milena é nova, a Sol é veterana, e aí tem essa coisa, tanto que a Milena chama a Sol de bruxa velha, né? Mas a grande questão que se pautou aqui é, sobretudo, por essa rivalidade feminina negra que foi criada e que a Sol pontuou que era desnecessária e a Milena negou. E aí isso está em questão. Aí já passando para vocês já que fiz essa leitura prévia e já usei os mesmos recursos, mas esse segundo pico está falando da saúde da Milena, assim, da saída da Milena da prova do líder e refletindo as questões de saúde mental, e em que medida as reações e comportamentos dela refletem a própria história, os traumas, a personalidade, toda a carga de ancestralidade que isso suscita histórica, política e economicamente também e tal. Em que medida isso também é estratégico ou não? Então a conversa está passando por aí. O terceiro pico é basicamente uma síntese do dia. Quem quiser saber o que aconteceu, tem a polêmica aí, Jonas 22. Não vamos entrar em detalhes, mas tem a ver com corpo e tudo mais, passa um pouco por aí. A questão do Henrique Castelli, não sei se está todo mundo sabendo, saúde física complicada durante a prova do líder, ele convulsionou lá e tal, então aqui está em questão muito saúde física do Henrique Castelli. Tem o conflito Aline e Ana Paula, né? As representações do feminino tiveram em questão por causa de um comentário que a Ana Paula fez há 10 anos sobre a Aline e que a Aline trouxe para dentro do programa, e tem a ver com a representação do feminino mesmo na sociedade. E o conflito da Sol e da Milena. Aí, no quarto pico, a gente já vai ter o confronto da Ana Paula sobre cotas raciais. Ela faz uma defesa das cotas raciais dentro do programa. Dentro desse pico também tem um pouquinho do quarto branco e do que está rolando lá dentro. Enfim, a gente tem aqui os principais pontos podem ser acompanhados, isso tudo para mostrar que os principais pontos podem ser acompanhados hora a hora, pico a pico, sem a gente perder nada. As marcas que tiverem, por exemplo, a plataforma podem passar o seu filtro de marca nessa visualização e entender se teve algum pico no dia de hoje. E aí já vou adiantar Mercado Livre em destaque por causa da prova do líder e tudo que está rolando. Mas daí a gente entendendo, então, a gente está entendendo aqui o que está rolando, né, no programa. E aí, visualização em tempo real. Quais são as tendências? Olha esse gráfico. O que está quente no programa agora e o que está esfriando no programa? Então, quarto branco, e aí aqui a gente tem menções, já abri, mas vou contar para vocês, vou mostrar e contar para vocês.
A gente tem menções da galera pedindo, pelo amor de Deus, para que todos os integrantes, olha lá, todos do quarto branco na casa, pelo amor de Deus. Porque eles já entregaram tudo, porque, enfim, como disseram, reproduzindo aí uma fala que eu vi, já houve a humilhação até aqui, então, por que não, não é mesmo? Já bota todo mundo lá. A prova de resistência está aqui quente também, por tudo que está acontecendo, não sei se vocês viram, mas o Henrique ele passou mal durante a prova de resistência e continuou passando mal depois na casa. E aqui outras questões que foram esfriando, né? O Bolsa Família apareceu, e aí de novo o que a Mi falou, né? Como a sociedade se reflete aqui dentro. Bolsa Família foi um comentário da Solange Couto, a prova do líder é dinâmica da própria casa, enfim, Mercado Livre, e outros temas, a polêmica da história da Milena já está passando, ó, vemos que durante o dia ela teve o seu ápice e começou a esfriar. Então, quando a gente olha já para a nuvem de frases, aqui a gente vê que o que se consolidou durante o dia até este momento é mesmo a história do quarto branco, da prova do líder, a polêmica da Sol e da Milena, enfim. Mas daí já indo para o onde, porque tem uma coisa interessante para a gente ver aqui, Cris. Então vamos pensar onde essas conversas estão acontecendo. Para além delas estarem acontecendo majoritariamente no Twitter, que não é novidade para ninguém, o Twitter é a grande rede social do Big Brother. A gente tem aqui dentro da Brandwatch um recurso super importante, que é o broadcast. É uma nova fonte, recurso não, é uma nova fonte de dados. E, basicamente, através dele, a gente consegue ver. E aí, Júlia, por que as menções estão tão baixas em broadcast? Porque broadcast traz as menções que foram feitas na TV. Então, a gente tem aqui ao vivo, a gente tem os cortes de programas que mencionaram, no nosso caso aqui da Query em questão, o programa durante o dia de hoje. E aí, obviamente, menções de televisão não tem o volume que tem as menções do Twitter. Quantos programas, em quantos momentos do dia falaram de BBB hoje no Brasil? Não esperamos que a gente fale 24 horas de BBB na televisão, pelo amor de Deus, que também não dá. Então, olhando para aqui, para essas menções, eu consigo, por exemplo, clicar em uma delas e puxar, aqui está carregando, e puxar o vídeo do programa. Então, aqui, ó, foi na Rede TV, no programa A Tarde é Sua, e eu consigo, dando play aqui, assistir o momento em que a Rede TV mencionou o BBB ao contar sobre o que aconteceu com o Henrique Castelli durante a prova do líder. Se eu der play aqui, o vídeo toca, aqui embaixo eu tenho a transcrição. Então, tá aqui, a gente agora oficialmente faz coleta de menções em programas de TV, dentro de toda uma base de dados. Quem quiser mais detalhes, depois entre em contato com a gente. Assim como a gente tem o mesmo para podcast e para menções de mídia impressa, eu diria, se fizer sentido dizer isso, Isso mesmo. menção em mídia impressa. Mas a gente coleta menções de uma base também em revista. Veja, revistas famosas aí do país, para dentro do social listening, o que é bastante interessante, uma vez que era algo 100% digital e a gente tem aí toda uma história anterior de clipagem, enfim, que agora a gente consegue fazer aqui dentro também. Dito isso, para a gente já se encaminhar para o fim, mesmo, a gente tem aqui, para validar as últimas considerações que eu fui fazendo, o olhar para os participantes. E aí, o que está acontecendo agora com os participantes? A gente pode ver aqui que Milena está aqui em destaque no share e Ana Paula Renault. Então, tá aí a disputa do protagonismo que a gente mencionou, está comprovada com dados no dia de hoje. E aí, o que está acontecendo com a Milena agora, né? Que foi o grande BO, digamos assim, o último BO aí. Então, se a gente abrir aqui a sumarização, a gente consegue entender todo o histórico da Milena até 18h59. Todo o histórico do que aconteceu com ela durante o dia. Tem aqui o resuminho, são conflitos, as emoções,
o que aconteceu na prova do líder, o apoio que ela recebeu, e toda a repercussão nas redes sociais. E se eu for clicando aqui, eu vou vendo as menções e puxando para validar tudo isso com dados. Acho que é um bom caminho para a gente encerrar. Eu acho que se tudo que eu disse antes, eu trouxe aí o que havia de semelhante para pensar o diferente, tem algo de diferente? Tem, a sociedade, que ela muda no tempo. E se a gente comparar as pautas de hoje com aquelas lá do início do programa, a gente vê mudanças sociais super importantes. O próprio documentário do BBB traz um pouquinho dessas mudanças. E aí olhar para essas pautas de agora faz pensar o quanto elas são diferentes em relação a 25, 26 anos atrás. E, portanto, que a sociedade e o seu horizonte de expectativa, para retomar um termo do IAUS, mudou. E a gente está falando de uma diferença que se deixa visível num intervalo de tempo muito curto, assim, né? Então, tudo isso a gente prova aqui com os dados que a gente acabou de ver. Vou só fazer o último adendo, meninas. Eu acho que tem uma coisa que muda bastante o jogo quando a gente fala de dados, que é justamente essa possibilidade nova de pegar broadcast, de pegar podcast, de pegar esse tipo de menção que é falada e não só escrita em redes sociais, né? Então, isso vai conseguir dar para a gente uma outra dimensão. Né? Então, a gente vai conseguir ser ainda mais realista esse ano em relação ao volume total de menções, ou quando uma marca, pode ser que uma marca seja citada num programa de TV, até então a gente não conseguia ter essa mensuração. Né? Então, eu acho que isso para a gente aqui, que está avaliando o programa, mas avaliando também o potencial das marcas dentro do programa, isso traz para a gente um cenário muito mais realista, né? E muito mais parrudo em termos de análise de dados, né? Então, isso para a gente, quando as meninas mostraram, a gente ficou, assim, encantadas, né? Porque para a gente é uma evolução muito grande e isso muda bastante o jogo, assim, para a gente. Então, vamos ver o que vai mudar também nos dados, no volume que a gente vai ter, dimensões totais ali, o quanto isso vai trazer para a gente um outro olhar também. Perfeito. Obrigada, gente. Bem animada também com essa possibilidade aí. E, bom, fazendo o fechamento oficial aqui rapidinho, então, né? Fica aqui o acesso do Radar Espiadinha para todo mundo que está assistindo a gente. Que está incrível, feito aí, então, pela Mi, pela Paty, pela equipe da CT mais V, com muito carinho, com os dados atualizados aí, então, né, da plataforma Branded. As atualizações sempre na sexta-feira, certo, gente? Sextas-feiras, então, salvem aí nos favoritos de vocês para acompanharem os dados. E pode passar para o próximo, por favor? Obrigada. Para quem estiver trabalhando aí arduamente com reality shows, assim como a gente por aqui, sério, venham conhecer o nosso pacote do Polis Reality, tá incrível. A plataforma está com o setup prontinho para vocês usarem, então, contratando, vocês podem começar a usar amanhã, já está tudo configurado bem bonitinho aí para o reality show para vocês. A gente tem esses insights com o chat GPT já inclusos dentro desse pacote, que é sensacional. A gente tem essa cobertura do digital, além do digital, que é uma possibilidade também, né, com televisão, rádio, mídia impressa, podcasts e tudo mais. E também possibilidade de reportes automatizados, reportes semanais, reportes mensais, aí tudo que você quiser, conversa com a gente, que a gente vai conversando com vocês sobre também. Óbvio, um time com atendimento próximo, muito humanizado, não posso deixar de citar isso também, que vai acompanhando vocês junto. Enfim, juro, tá incrível. Falem com a gente e venham fazer uma demo para testar, tá bom? E bom, é isso por hoje. Mi, Paty, Ju, obrigada demais por estarem aqui com a gente. Também Thali, que estava aí por trás, Thiago. Obrigada por tudo, vocês são incríveis, sou fã. Muitos conhecimentos que vocês compartilharam aí. E pessoal, o webinar depois vai ficar disponível também no YouTube da Polis Consulting, tá? Caso vocês queiram compartilhar com alguém. E é isso. Querem dar um tchauzinho também, meninas? Obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada a todo mundo que assistiu. E já estamos trabalhando no próximo radar de sexta.
Vamos juntas, meninas. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Um beijo e até semana que vem. Tem mais webinar, tá? Até mais.